Nesta aula vamos continuar as limitações ao poder de tributar. No nosso módulo Competência Tributária, estudamos os tipos de competência, as características, né, da competência, e agora as limitações constitucionais, estudando as imunidades constitucionais, as últimas limitações ao poder de tributar. Mas para que a gente possa entender definitivamente o conceito de imunidade, nós precisamos estabelecer diferenças entre imunidades, isenções, não incidências. Então, vamos considerar, para que a gente pegue esse conceito, a seguinte situação. Vamos lá, ver uma imagem para nos facilitar o conhecimento desse conceito de imunidade. Imagine esse quadrado grande, retângulo grande, como sendo o campo da não incidência. Estão no campo da não incidência todos aqueles fatos jurídicos que ocorrem no mundo jurídico e que não criam a obrigação de pagar determinados tributos. Este é o campo da não incidência tributária. Ora, vamos imaginar o seguinte: eu sou proprietário desta caneta. Este é um fato jurídico, a propriedade sobre a caneta. Mas é um fato jurídico que não cria a obrigação de pagar nenhum tributo. Eu não tenho que pagar um tributo por ser proprietário de uma caneta. Então, este é um fato jurídico do campo da não incidência. Não incide nenhum tributo na propriedade sobre uma determinada caneta. Maravilha. Então, é um fato jurídico do campo da não incidência. No entanto, eu tenho um carro e tenho a propriedade sobre o veículo automotor, que é um fato jurídico absolutamente idêntico. Eu tenho a propriedade sobre a caneta e tenho a propriedade sobre um veículo automotor. A Brasília 77. Nesse caso, seria até isento se fosse, né? Mas o fato é que ocorre o fato gerador da cobrança de um tributo, é um campo de incidência tributária. Então vamos lá para a nossa imagem. Este fato jurídico está no campo da incidência. Fazem parte do campo da incidência todos aqueles fatos jurídicos que, ao ocorrerem no mundo jurídico, criam a obrigação de pagar determinado tributo. São chamados fatos geradores de tributo. No entanto, existem algumas situações nas quais o fato gerador ocorre normalmente, mas não é cobrado o tributo. O fato gerador ocorre dentro, portanto, do campo da incidência, mas é uma fatia do campo da incidência que, embora ocorra o fato gerador, a lei dispensa o pagamento. É a chamada isenção. Então vamos conhecê-la. A isenção é uma fatia do campo da incidência, onde os fatos geradores ocorrem normalmente, mas a lei dispensa o pagamento do tributo. É a isenção que faz parte, ela é incidência. O fato gerador ocorre normalmente, mas a lei dispensa o pagamento do tributo. Isto é isenção. Muito bem. Nós já conhecemos a competência residual da União. Eu disse que a propriedade sobre essa caneta é um fato jurídico do campo da não incidência. Mas a União, no exercício da competência residual, mediante lei complementar, poderá instituir um novo imposto que tenha como fato gerador a propriedade de uma caneta. É a chamada competência residual. Então, um fato jurídico que estava no campo da não incidência é jogado para dentro do campo da incidência no exercício da competência residual. Vamos ver graficamente isso? Então, a competência residual é o fato de se pegar
um fato jurídico do campo da não incidência e jogar para dentro do campo da incidência. Estaria aí exercendo a União a competência residual. Competência residual. No entanto, existem alguns fatos jurídicos que a Constituição Federal proíbe que sejam considerados fatos geradores. Estes fatos jurídicos que a Constituição proíbe que sejam considerados fatos geradores estão no campo da chamada imunidade. Então vamos lá? Na imunidade estão todos aqueles fatos jurídicos que, ao ocorrerem no mundo jurídico, não criam a obrigação de se pagar tributo e é vedado que sejam transformados em incidência pela competência residual. É uma imunidade, uma vedação, uma limitação à competência tributária que vamos estudar a partir de agora. Portanto, minha gente, a imunidade é uma vedação constitucional, não ocorre fato gerador. Já na isenção ocorre fato gerador, está dentro do campo da incidência, mas a lei dispensa o pagamento do tributo. Então, vamos responder algumas perguntas aqui para fechar esse quadro. Vamos lá. Na não incidência, ocorre o fato gerador? Não. Cobra-se o tributo? É evidente que não, se não ocorre o fato gerador. Mas pode ser transformado em incidência, sem dúvida, pela competência residual. E na imunidade? Ocorre fato gerador? Não. Evidente, não se cobra o tributo e não pode ser transformada em incidência porque há uma vedação constitucional nesse sentido. Já na isenção, ocorre o fato gerador, não se cobra o tributo e ela já é incidência. Observe na figura, no quadro em cima desse que nós preenchemos, que a isenção faz parte do campo da incidência. O fato gerador ocorre normalmente. Ocorre o fato gerador e a lei dispensa o pagamento do tributo. Muito bem. Para nós definitivamente fecharmos esse conceito de imunidade, eu vou dar uma outra situação que ajuda muito a entendê-lo, mas eu preciso de um conceito pequeno, significativo dentro do direito tributário, mas muito fácil de ser entendido. O que acontece na relação obrigacional tributária? O direito tributário, ele trata de uma relação obrigacional, como qualquer outra. Alguém devendo algo a outra pessoa. É uma relação obrigacional como qualquer outra, mas com características que a diferenciam. A compulsoriedade, o caráter ex lege e principalmente, o fato de que na relação obrigacional tributária, obrigação e direito não surgem imediatamente. Então vamos imaginar o seguinte, eu chego para alguém e digo, olha, eu precisava que você me emprestasse aí 10 mil reais para eu pagar daí a 30 dias. No momento em que eu peguei emprestado 10 mil reais para pagar daí a 30 dias, surge a obrigação de eu pagar e o direito da pessoa a receber daí a 30 dias. Obrigação e direito surgem imediatamente. Mas isso não ocorre na relação obrigacional tributária. Na relação obrigacional tributária, a obrigação surge imediatamente, sem dúvida nenhuma. Surgiu o fato gerador, surgiu a obrigação. Mas o direito da Fazenda Pública cobrar, que é o chamado crédito tributário, o direito da Fazenda Pública ao cobrar, depende de uma operação chamada lançamento, que vamos estudá-la com todos os detalhes depois. Então, na relação obrigacional tributária, ao contrário da relação obrigacional privada, onde obrigação e direito surgem imediatamente, obrigação e crédito,
No direito tributário, não. A obrigação surge imediatamente com a ocorrência do fato gerador, mas o direito da Fazenda Pública cobrar, que é o crédito tributário, depende dessa operação chamada lançamento. E esta questão é que diferencia fundamentalmente a isenção da imunidade. Vamos entender essa distinção olhando essa figura agora. Vamos lá. Como é que surge, então, o direito da Fazenda Pública a cobrar? Ocorre um fato jurídico, a lei diz que é fato gerador, surge o fato gerador, surge a obrigação tributária e o lançamento constitui o crédito tributário, que é o direito da Fazenda Pública cobrar. Muito bem. Na imunidade, que é uma vedação constitucional, a Constituição proíbe que a lei considere aquilo fato gerador. Então, não surge lei, portanto, não há lei, não há fato gerador, não há obrigação, não há crédito, não há nada. Só ocorre o fato jurídico na imunidade. Por exemplo, nós vamos estudar que o município não pode cobrar IPVA de um veículo da União. Ocorre o fato jurídico, que é a propriedade que a União tem sobre determinado automóvel. É um fato jurídico, isso ocorre. Mas a partir daí nada mais, porque a lei não pode considerar aquilo fato gerador, então não há lei, não há fato gerador, não há obrigação nem crédito. Já na isenção, que é uma vedação legal, ocorre o fato jurídico, a lei determina que é fato gerador, surge o fato gerador, surge a obrigação, só não é feito o lançamento. Só não ocorre o lançamento. Então, observe que, olhando para essa figura, se eu lhe perguntar, estão imunes do pagamento do IPVA os veículos pertencentes à União? A União tem a obrigação tributária relativa ao IPVA? Absolutamente, não tem. Agora, na isenção, estão isentos do pagamento do IPVA os taxistas autônomos de determinado estado. Estes taxistas autônomos têm a obrigação tributária relativa ao IPVA? Sem dúvida nenhuma. Só não é feito o lançamento e, portanto, não é constituído o crédito tributário. Então, essa imagem nos mostra perfeitamente a distinção entre a imunidade, que é uma vedação constitucional, uma limitação ao poder de tributar, e a isenção, que é uma vedação legal ao lançamento, ou seja, um benefício fiscal previsto em lei, determinando que não seja feito o lançamento do tributo. Muito bem, então, este é o conceito de imunidade. Já com esse conceito formado, nós agora vamos entrar no estudo das últimas limitações ao poder de tributar, que são as imunidades previstas na Constituição Federal. As mais importantes estão no artigo 150, inciso 6º da Constituição. São as imunidades fiscais recíproca, subjetiva e objetiva. Vamos estudá-las com detalhes. Mas antes, eu quero citar aqui alguns dispositivos que trazem imunidades específicas para determinados impostos. É importante que você, de posse dessa informação, dê uma olhada em cada um destes dispositivos para que fixe essa imunidade, essa vedação à cobrança de determinados tributos. Então vamos lá. O artigo 5º, inciso 34, alíneas A e B, traz uma imunidade para taxa, inclusive já estudada por nós aqui, o princípio da proibição de cobrança de taxa para obtenção de certidão negativa, para petição diante dos poderes públicos contra abuso ou ilegalidade do poder. O artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º, que traz uma imunidade das contribuições sociais e da CID para exportação, receitas decorrentes de exportação não podem ser tributadas. O artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3º, que determina a imunidade do IPI para exportações de produtos industrializados para o exterior. O 153, parágrafo 4º, uma imunidade relativa ao ITR, nas condições lá previstas, que precisam ser conhecidas por você. O artigo 153, parágrafo 5º, com relação a vários impostos. O 155, parágrafo 2º, inciso 10, com relação ao ICMS. O 155, parágrafo 3º, com relação a vários impostos. 156, parágrafo 2º, inciso 1º, com relação ao ITBI.
O 184, parágrafo 5º, com relação ao imposto sobre transmissão, no caso de desapropriação para fins de reforma agrária. O 195, inciso 2º, combinado com o 201, uma imunidade relativa às contribuições para a Seguridade Social, cobrada, não poderá ser cobrada dos aposentados pelo regime geral da Previdência. E o 195, parágrafo 7º, que é uma imunidade com relação às contribuições para a Seguridade Social das instituições de assistência social sem fins lucrativos que atendem os requisitos da lei. Então, são estas imunidades que eu quero que vocês deem uma olhadinha, são literais, não há dúvida, mas têm que ser conhecidas, porque são muito questionadas em prova. Então, minha gente, a partir do nosso próximo encontro, vamos entrar no artigo 150, inciso 6º, estudando detalhadamente as imunidades fiscais recíproca, subjetiva e objetiva. Até lá.